Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Como eu expliquei, nós estamos nos preparando para o pleito que teremos na próxima semana. Nós participaremos da eleição. Isso é bom, porque em breve nós também teremos um pleito nosso, que é a eleição da mesa administrativa, oficializando o nosso status de congregação. E é um treino poder participar disso. Então, na domingo que vem, quando estivermos na sede, adorando juntos, depois do culto, haverá uma Assembleia Geral extraordinária convocada para esse fim, o de eleição de oficiais. Desta feita, a eleição de diáconos. Agora, olha só que curioso, o que vocês estão experimentando, porque estamos experimentando como igreja, é exatamente o que você encontra em termos paralelos no texto de Atos 6. Deixe-me explicar para todos nós que, é claro, vocês todos são membros professos, sabem como funciona, mas é importante a gente relembrar alguns detalhes. Em reunião, o conselho, que é formado de presbíteros e pastores, decidiu que a igreja estava precisando de mais diáconos. Alguns diáconos foram estudar fora, outros se mudaram de cidade, então a igreja ficou defasada de diáconos e o trabalho sobrecarregou uma quantidade menor de pessoas. Exatamente o que estava acontecendo aqui, neste texto. A igreja cresceu, o trabalho multiplicou e a quantidade de pessoas disponíveis para fazer o trabalho não estava dando conta. Então eles entenderam que não era justo eles abandonarem a sua vocação principal para servir às dificuldades da igreja e às necessidades do povo. E decidiram por ofertar à igreja a oportunidade de elegerem pessoas para este fim. Eles não foram apontados, como vocês vão ver, eles não foram escolhidos pela liderança. Foi dado à igreja a oportunidade de eleger os seus diáconos no texto sagrado, exatamente como nós faremos. Portanto, preste atenção na leitura, encontre os paralelos e ouçamos a mensagem do Senhor para esta manhã. Diz assim Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse é o texto que nós vamos meditar essa manhã. Nós já oramos pedindo do Senhor a bênção. Peço perdão pela minha voz hoje. Esta semana foi particularmente difícil para dar aulas e aí a voz vai embora. Já estava numa luta para a garganta não ficar inflamada, veio a faringite, estamos aqui na luta para falar. Meus irmãos, todos queremos
que o reino de Deus cresça. E é importante que ele cresça. Toda vez que a gente experimenta o que lê na Bíblia, o verso 7 é o verso que eu chamo a sua atenção, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, nosso coração se alegra. Não há momento mais sublime e bonito no reino de Deus do que quando aqueles irmãos que ao longo de um tempo sendo discipulados, não só se decidem por Cristo, mas se decidem pela igreja em que vão servi-lo e então fazem a sua pública profissão de fé, ou decidem se juntar a nós neste corpo de igreja e se transferem para o nosso meio, decididos a servir a Cristo junto conosco. Que bom! Mas eu não vou mentir para vocês. Todo bônus tem seu ônus. Às vezes a gente recebe aquele dinheirinho extra, a gente fala, opa, tenho dinheirinho a mais. Mas o dinheiro a mais significa que vai pagar mais imposto de renda. Em todo ônus tem seu bônus. Igreja grande é uma bênção, mas igreja grande dá trabalho. Se multiplica o número dos membros, se multiplicarão também o número dos seus problemas. E a igreja em Atos 6 está enfrentando um problema que ela não tinha antes. Até porque a igreja, até poucos capítulos atrás, era feita basicamente do mesmo grupo étnico. Mas o Espírito Santo veio e rompe as barreiras da etnia, fazendo inclusive com que eles falem, ainda que cada um consciente de estar falando na sua própria língua, falem de modo que os demais ouçam na sua língua natal as grandezas de Deus, de modo que eles se surpreendem. Peraí, não são esses judeus? Como, pois, nós os ouvimos falar na nossa própria língua, sendo nós da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Bitínia? Imagine que, por qualquer motivo que seja, não é? Parece que o oriental gosta muito de fazer turismo. Aí está passando um grupo de chineses lá em Jerusalém para ver como é que é a Páscoa. Aí eles ouvem em mandarim as grandezas de Deus pela primeira vez na história. Mas mais do que isso, pela primeira vez na história, estava sendo dita em outras línguas inéditas, sei lá que povo, que o povo fala lá no Ponto, na Bitínia. Talvez grego, latim, sabe-se lá mais que outras línguas. Esse povo ouviu a mensagem. E sabe o que acontece quando pessoas ouvem a mensagem? Elas se convertem. E a igreja agora não era feita só de judeus, daqueles que esperaram durante séculos o Messias. Agora, pessoas que conheciam de ouvir falar a história dos judeus, agora estavam querendo fazer parte daquela nova religião, adorando o Messias que veio dos judeus. A igreja cresceu, deixou de ser um povo para ser uma reunião de pessoas ao redor de uma crença. E naqueles dias, durante aqueles momentos inclusive de perseguição, uma igreja que experimentava o poder de Deus de uma maneira tremenda. Se você olhar para o capítulo anterior, o capítulo de número 5, é o momento em que não só milagres aconteciam, mas também havia perseguição e a presença de Deus era percebida de uma maneira um tanto quanto mais palpável. Ananias e Safira tentam burlar o dízimo e são fulminados um após o outro na presença do apóstolo Pedro. Na verdade, um depois o outro e Pedro aparece. Naqueles dias que houve perseguição, que eles foram presos, e aconteceu tudo isso e a igreja se multiplicava, de Atos 2 a Atos 5, a igreja sofreu 2 booms do tipo, mais de 2.000, 3.000 pessoas se juntavam aos cristãos do dia para a noite. Uma igreja de cerca de 6.000 pessoas. Vocês estão entendendo isso? Isso é na época deles, que não tinha rede social, que não dava para mandar vídeo pelo WhatsApp. Em poucos momentos, aquela igreja saiu de 100 e poucas pessoas
comandadas por, imagina, uma igreja de, quando nós tivermos 100 e poucas pessoas, nós vamos ter que sair daqui, porque este local não comporta mais do que 100 pessoas. E aí, 2, 3 semanas depois, nós que saímos do nosso local de costume, ultrapassamos o limite máximo de 100 e poucas pessoas, estamos com uma igreja de 6.000 membros. 6.000, em torno de 6.000 membros. Obviamente que eles não estavam lotando nenhum estádio, eles são cristãos, estão perseguidos, óbvio. Então eles estão se reunindo de casa em casa. E esse é o problema. Imagina administrar uma igreja de 6.000 pessoas divididas em grupinhos aqui e ali, junta 100, junta 50, junta 10, no total dá 6.000. Algumas coisas começaram a fugir do controle dos 12. Lembrando que os 12 aqui já não conta mais com Judas. Os 12 contam, inclusive, com a eleição do substituto de Judas, Matias. Então, o que acontece agora é um problema. O conselho da igreja, formado pelos 12 apóstolos, precisa resolver um problema. Diz o texto no versículo 1 que naqueles primeiros dias, e em havendo multiplicado o número dos discípulos, aconteceu um problema, a murmuração dos crentes de fala grega, os helenistas, reclamando contra os hebreus, provavelmente os cristãos que eram judeus, porque a viúva dos de fala grega, a viúva dos novos convertidos, claramente em sua maioria, estavam sendo esquecidas na distribuição diária e esse é o problema. Nós estamos sendo apresentados ao contexto e esse é o contexto do que vai acontecer. No verso 2, nós temos a reação da liderança, a reação dos apóstolos, que convoca a igreja numa assembleia geral extraordinária e propõe a eles a eleição de homens para este fim. O que eles iriam fazer? Eles iriam servir as mesas. A expressão que nós lemos aqui por parte de Lucas é a expressão diaconia. A expressão aparece aí no final do verso 2, servir as mesas. O verbo servir é diaconia, né? Não é um verbo diaconia, obviamente, mas é o verbo que dá origem à palavra diácono, servir, e aparece depois no verso 3, quando fala de serviço, a palavra não exatamente diaconia, mas a ideia de que alguém que vai fazer esse serviço vai ter a responsabilidade de fazê-lo. Ou seja, eles não vão fazer. E a gente aprende uma primeira lição colateral, que ainda não é o meu ponto, é o verso 4. Porque eu adoraria expor também a parte dos demais. Fica claro que eles estão fazendo aqui o trabalho de pastores e presbíteros, porque eles se referem ao que fazem como ministério da palavra, que é aconselhar e pregar, incluindo a oração, formando uma tríade interessante. Pregar, aconselhar e orar era o trabalho dos pastores. E eles estavam fazendo alguma coisa que não era exatamente o seu chamado, o seu ordenamento, que era cuidar da distribuição diária e as mesas das pessoas serem abastecidas, porque o que você pode ter esquecido nesse contexto é que nós ouvimos anteriormente que os irmãos da igreja primitiva, da primeira igreja, da comunidade dos primeiros cristãos, a exemplo de Ananias e Safira, vendiam suas posses para que os irmãos necessitados tivessem mantimento e entregavam o valor, porque eu brinquei com o dízimo, né? Eles entregavam o valor da venda das suas propriedades para que a igreja fizesse uma distribuição igualitária, ou seja, quem precisava de mais recebia mais, quem precisava menos recebia menos, e quem precisava de luz recebia luz. Então havia essa distribuição.
Ou seja, eles estavam trabalhando muito. A igreja estava passando por dificuldades, os irmãos mais abastados estavam ajudando os irmãos mais necessitados, que estavam inclusive sofrendo boicote por optarem pela religião cristã, seja por parte dos judeus, seja por parte do Império Romano. Ou seja, a igreja só tinha a igreja. E a coisa começou a ficar ruim, porque haviam 6.000 pessoas, o povo estava se ajudando, e na distribuição, as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição dos elementos, do dinheiro, dos mantimentos. Não era Santa Ceia, podem ficar tranquilos. O verso 5 nos diz que o parecer agradou a toda a comunidade e eles elegeram um grupo de 7 homens. O Estevão aparece em primeiro lugar porque aquele que tem a primazia em importância aparece, então eles estão escritos em ordem de importância. Nós, inclusive, vemos que na sequência desse texto, o Estevão, que aparece aqui cheio de fé e do Espírito Santo, demonstra isso. Depois nós temos a história de Filipe com o eunuco, mostrando que esses diáconos trabalhavam de verdade. E apesar de a gente não saber exatamente por que o número 7, achando que eles talvez tivessem colocado esse número ou não, eu não vou entrar nessa questão. Hoje gostaria de falar para vocês dos parâmetros para escolher os diáconos, porque é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós não sabemos exatamente o que leva à liderança, porque existem muitos trabalhos numa igreja. Sabemos apenas que aquele trabalho que vem sendo feito por 2 agora precisam ser feito por 4 para que a carga seja dividida. E quando você for lá, você tem a missão de eleger um diácono. A pergunta é, ele tem cara de quê? Ele faz o quê? E nós normalmente temos uma ideia cultural do que faz um diácono, o que dificulta muito o modelo que nós estamos. Porque normalmente o diácono é o flanelinha eclesiástico responsável por cuidar dos carros das pessoas. Numa igreja onde nós já temos um estacionamento, o diácono fica sem ter o que fazer, coitado. Né? Porque se a gente botar o diácono para cuidar do carro aqui, vai ter que botar lá fora, né? Para ele lutar contra os ladrões que, inclusive, já vêm armados, né? E como a gente não tem como diácono o Neo do Matrix para ele desviar de balas, talvez não seja exatamente isso que um diácono faça. A outra coisa que a gente pensa que o diácono faz diz respeito a levar cesta básica para a viúva. É isso que o diácono faz, serve para mais nada. E a gente esquece que, pelo menos na nossa igreja, existem várias coisas ordenadas, a gente tem uma Constituição que diz isso, mas, irmãos, a gente não vai eleger gente que faz isso para fazer isso. O que vocês precisam entender, e que é meu foco esta manhã, é que a gente vai eleger homens para fazer isso. Para fazer isso. O que é isso? Cuidar da manutenção física do local de culto. Então tá certinho. A gente chega aqui, as cadeiras estão arrumadas, as mesas estão na posição correta, a luz está acesa, tudo está ordenado. Esse é um trabalho do diácono. Mas se você acha que você precisa de um homem apto para fazer isso, saiba que qualquer pessoa com coordenação motora razoável e capaz de levantar uma cadeira, pode fazê-lo. Ser um diácono não é fazer o que um diácono faz. O que você vai eleger não é alguém para fazer, ele vai fazer isso, mas você precisa saber o que ele precisa ser. A razão pela qual se prega antes é para que você saiba quem esse homem é e o que ele vai fazer. Então, quando a gente olha para cá, a gente precisa olhar para os requisitos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver, antes de qualquer uma. E eu chamo a sua atenção para esses requisitos a partir do verso 3.
quando eles foram escolhidos, não havia requisito nenhum. Jesus apenas escolheu, vem e me segue. Parecia que o requisito era ser pescador, até que um cobrador de impostos foi escolhido. De repente não estamos entendendo mais nada. Mas agora, para a escolha desses diáconos, existe uma régua, existe um padrão. E eu quero expor só o verso 3. Porque são os pré-requisitos para ser um diácono. E mostrar como esse verso 3 conversa com o texto. Porque a gente vai ter o pré-requisito e vai ter o pessoal que é eleito, tem ele os pré-requisitos. E o que acontece quando a gente elege gente com esses pré-requisitos? Olha para o verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, etc. A primeira coisa que você tem que entender é que a eleição de um diácono é feita de gente como a gente sai de dentro do povo. Ontem, nós estávamos no grupo dos homens, falando com os homens sobre o que é ser um homem conforme a Bíblia. E eu, em determinado momento, fiz a minha participação lá e quero torná-la pública aqui e dizer para vocês uma coisa que tem que ser mote dentro da nossa igreja. Igreja de gente crente com homem crente não pode nem deve ter dificuldade para eleger diáconos. E a razão para isso é que todo homem crente que busca ser fiel a Deus acaba sendo um candidato ao oficialato. O homem que não é candidato ao oficialato é um homem que está com alguma dificuldade espiritual. Ou é neófito, os neófitos não podem ser eleitos, não peca se você for neófito, só não pode ser eleito porque ainda é muito jovem na fé, é imaturo. Lembrem-se de que há 2 domingos atrás eu falei que ser imaturo não é pecado. Ser fraco não é pecado. Pecado é julgar. Ok, a fraqueza impede você de ser um diácono. Mas o texto diz que esse diácono sai dentre a igreja. O lugar para acharmos esse diácono é o grupo de homens. E às vezes as igrejas estão enormes, mas não conseguem eleger diáconos, porque não encontram nos seus homens alguém que dentre eles saia destacado para o diaconato. Mas o texto deixa claro que é de dentre nós que sairá. A gente vai importar diácono. A gente não vai comprar diácono, passe de diácono de outra igreja. Se eles vierem transferidos, muito que bem. Mas como é que você vai eleger quem você não conhece? A parte boa disso, se você reparar, é que a Escritura é clara no verso 5, que não só o parecer agradou a comunidade, mas eles elegeram homens que tais. E a gente sabe que eles vieram de entre a comunidade por causa do verso 5. Olha aí o nome deles. Todos esses homens têm nomes gregos. Já repararam? Toda vez que eu ouço uma sequência desses nomes, eu espero, meu ouvido viciado e pecaminoso sempre espera que depois do Timão vem o Pumba e vem o Pármenas. Mas já repararam? Nicanor, Prócoro, esses nomes, Nicolau, esses nomes são gregos. Ou seja, um grupo de judeus, Pedro, Tiago, João, Natanael, fala, precisamos resolver um problema com nossas irmãs de fala grega. Então elejam dentre o nosso povo, e eles elegeram só gregos, só helenos. Por quê? Porque eles iriam atentar. Esses homens teriam que servir as viúvas hebraicas. Mas eles, por causa do apelo da própria nação, eles iriam se lembrar. Não está nada errado. Às vezes a gente pensa assim, mas elegeu por causa disso, disso e daquilo. Representatividade? Pode ser, eleição tem disso. Mas os discípulos disseram, escolhei dentre vós, e eles escolheram. A prova está aí. Essa primeira coisa.
Irmãos, não será de outro lugar senão dentre nós. Se isso serve como lição para a sede, porque afinal de contas eu estou ensinando para vocês o que nós vamos fazer lá, e essa é o tipo da lição que você poderia dizer para a sede, olha, os diáconos vão sair daqui, eu tenho uma aplicação para dar para a congregação. Porque se eventualmente nós tivermos a oportunidade, autorizada pelo nosso conselho, de eleger uma mesa administrativa, vale a premissa. Escolhei dentre vós pessoas que tenham a capacidade, no dia a gente vai dizer o que vai fazer e você vai qualificar isso e eleger. Irmãos, a mesa administrativa não cairá do céu. A liderança que sairá para nos dirigir e nos conduzir de congregação à igreja, sairá dentre nós. E eu ainda pioro a questão, porque não é conselho, a gente vai fazer, eu vou orientar, calma. Você já imaginou que na mesa administrativa poderiam haver mulheres? Você está tranquilo aí vivendo sua vida? Vamos só votar. De repente, você pode ser eleita. Mesa administrativa pode ter mulher. Não é o ideal, nós vamos pedir para que vocês já façam um ensaio para o conselho. Mas se nós não tivermos homens, teremos que eleger mulheres. E no caso da mesa administrativa, é que recentemente tomamos decisão nenhuma, né? Reafirmamos decisões antigas. E eu não quero entrar na celeuma de homens versus mulheres, porque, de fato, a nossa igreja está muito apaziguada a respeito desse ponto e não há dúvidas de que pensamos o que pensamos conforme a Bíblia. O meu ponto aqui é que, às vezes, a gente não olha para a comunidade e enxerga os homens corretos, mas também, às vezes, a gente sabe muito bem que tipo de homem a gente precisa eleger e a comunidade não tem, apesar de sobrar seres do sexo masculino. Isso apenas significa que a nossa igreja precisa crescer nesse aspecto. Se você é alguém candidatável, mas ainda não está pronto, isso não significa que você deve achar isso tranquilo, normal e descansar nesse aspecto. É como se você soubesse que é fraco e dissesse, eu estou bem assim. Não. Se sair do nosso meio as pessoas que vão nos liderar, uma mensagem é pregada antes justamente para que você acorde e diga, pera lá, se essa igreja resolver olhar ao redor, me enxergará como um candidato? Não? Então eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Por quê? Ponto 2. Porque a razão pela qual alguém não sai do meio da comunidade para ser eleito é porque não preenche os requisitos espirituais. Irmãos, para ser diácono, precisa ser da comunidade. E para ser diácono, precisa ter predicados espirituais. Essa é uma das coisas que é muito difícil. Porque, geralmente, na igreja, pessoas com predicados espirituais viram presbíteros. Quando a pessoa é um pouquinho mais hábil na palavra, tem um conselho mais sábio, tem uma postura mais respeitável, é presbítero. Diácono, diácono pode ir de bermuda. Diácono não precisa saber das coisas, diácono precisa ser forte, para carregar as coisas, porque cesta básica é pesada, né? Diácono precisa fazer, né? Nada. Diácono não precisa nem ler a Bíblia, não precisa orar. Diácono precisa só saber uma oração, que é para agradecer os dízimos e ofertas e orar, não é isso? Vocês já viram isso nas igrejas? Agora, vocês já viram que o verso 3 diz o que esses diáconos, quais são os predicados que esse diácono tem que ter? Quais são os predicados espirituais? A primeira coisa é a expressão curiosa que está aqui traduzida por boa reputação. E a expressão original tem a ver com a palavra martírio, que tenham bom testemunho, que se martirizem, ou seja, que se fale bem. Ou seja,
O primeiro predicado espiritual de um diácono é boa fama, de que pessoas deem bom testemunho dele. Veja, se você unir o ponto 1 ao ponto 2, a conclusão pode ser muito boa ou horrível. Porque se o seu nome passa e você é um candidato a diácono, significa que alguém, que você não sabe quem, deu bom testemunho a seu respeito. E isso vale para o inverso. Mau testemunho impede você de ser diácono. As pessoas dizem de você, eu não me importo que as pessoas falam a meu respeito. O conselho se importa. A igreja se importa. Porque esse mesmo texto de Atos disse recentemente, ou seja, em capítulos para trás, que a igreja gozava de boa fama na cidade. Ou seja, as pessoas olhavam para os crentes e falavam, vai ali uma pessoa honesta, gente boa, decente, cidadã, envolvida. Tem algo diferente nesse povo. Tem algo diferente na postura dessa pessoa. E não era ela ou a postura, mas Cristo nela e a ação do Espírito Santo. Veja, se essa pessoa obedece o que nós estamos vendo desde Romanos 12, com base no que nós vimos antes de Romanos 12, essa pessoa será diferente. E as pessoas darão dela bom testemunho. Como é que eu sei? Você vai chegar lá na sede e você vai olhar um nome. E você não sabe quem é essa pessoa. E como não é culto, você vai poder cochichar. A primeira coisa que você vai fazer é, o que dizem dessa pessoa? Dizem que ela é uma pessoa muito crente. Isso é um bom testemunho. Percebe? Vai dar para descobrir. Dá até para a gente chegar e falar assim, quem são os candidatos de hoje? Fulano, ciclano. Conhece? Conheço, gente boa, crente. Conheço? Conheço. Já está decidindo um voto. Está na Bíblia. Não sei como escolher. Está aqui, ó. Pessoas que sejam de boa reputação, que se deem bom testemunho delas. Mas escolheram também um monte de grego porque eram as viúvas gregas que estavam ficando sem comer. Então é óbvio. Mas o parâmetro não foi esse. O parâmetro foi boa reputação e cheios do Espírito. Diácono cheio do Espírito. Você já viu isso? Geralmente não se fala desse aspecto da diaconia, da pessoa ter esse predicado espiritual, um presbítero sim, mas um diácono. Estevão foi o primeiro eleito, verso 5, e olha o testemunho que deram a respeito dele, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E na sequência nós temos o episódio com Estevão que vai culminar no seu martírio. Não, nós não queremos martirizar os nossos diáconos, fica tranquilo. Mas nós queremos homens crentes, cheios do Espírito Santo. A gente tem uma noção muito hierárquica da igreja e que não é boa, de que o presbítero tem que ser mais crente que o diácono. Tanto é que se o diácono for muito cheio do Espírito, sabe o que eles fazem com ele? Eles promovem, sobe de divisa. Isso é um equívoco tremendo. Pessoas muito crentes, cheias do Espírito Santo, devem permanecer na diaconia. Por isso que é importante a gente eleger não pessoas que um dia serão presbíteros para fazer um estágio na diaconia. Não, nós deveríamos dar um estágio para essa pessoa para ver se ela serve para ser diácono. A gente acabou de ler lá, Paulo orientando a Timóteo, experimenta primeiro, se prestar, elege. Se não prestar, já morre ali mesmo na praia. Não, o estágio para presbítero não acontece na diaconia. Você precisa estagiar antes para entrar na diaconia. Mas o diácono já tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. E a gente vê que não é só Estevão, mas Filipe. Tenho para mim que a razão pela qual a gente não vê todos os 7 é porque 2 exemplos já são suficientes. Ou seja, todos eles eram assim. Aí você pensa assim, não, o Timão era o mais ruinzinho, né? Não, apesar de tudo e do nome, ele está sendo incomodado pelo Espírito, irmão?
apesar de tudo, todos eles eram tais quais Filipe e Estevão. Todos eles tinham a competência de parar um eunuco e expor Cristo, do texto que estavam lendo, até o batismo. Eles eram diáconos especiais, eu já vou falar sobre isso, para só a gente encerrar, mas vai vendo que Estevão e Filipe são exemplos do que eu imagino serem todos os demais. Prócoro também era um homem cheio do Espírito, senão não haveria de ter sido eleito. Nicanor, a mesma coisa. Pármenas, a mesma coisa. Portanto, esse é um predicado espiritual importante que a gente tem que levar em consideração. O último predicado espiritual é uma tríade de predicados. Nem estou forçando. Se você olhar para o texto, são 3 predicados aí. Boa fama, cheio do Espírito Santo e sabedoria. E essa é uma coisa curiosíssima. Ter diácono sábio. Às vezes a gente tem uma vontade de promover esse diácono para presbítero por causa da sabedoria. Dá uma vontade. E às vezes quando a gente descobre um diácono mais sábio, começa aí, você precisa ser eleito. Quer ser eleito? Irmãos, o diácono tem que ser sábio. Mas e o presbítero não tem que ser mais sábio que o diácono? Às vezes, vocês me permitam, eu penso até que o diácono devia ser mais sábio do que o presbítero, porque o diácono tem que decidir para onde vai o dinheiro. Ele tem que tomar decisões que afetam a dinâmica diária da igreja. Vocês sabiam que a administração financeira da nossa congregação é feita com um diácono? E que tudo que a gente gasta aqui precisa passar pelo crivo dele? Ou seja, se ele não for uma pessoa sábia, já pensou? Você vai visitar, eu estou sempre atento, irmão, você vai visitar a pessoa, vai ter um momento de comunhão, vai comer na casa dela, de repente a esposa do diácono solta assim, meu marido é um gastão. Falei, que bom, né? Já está cuidando da tesouraria da igreja, isso é ótimo, né? Ou então ela diz assim, não, aqui em casa quem administra sou eu, porque meu marido é péssimo com esse negócio de finança. Aí você fala, poxa, elegemos bem. Percebe? As razões pelas quais a gente tem comunhão é para se conhecer. E uma das coisas que você percebe no contato com uma pessoa, se ela é sábia ou se não é. Certo, igreja? Afinal de contas, nossa igreja está estudando sabedoria pública, masculina e feminina. Não é para ser isso ou aquilo, mas para ser crente. Provérbios, sabedoria. Descobriu o que é sabedoria. Então, elege alguém que a possua e seja por ela possuído. Sabedoria é um predicado espiritual do diácono. E a gente, às vezes, coloca esses predicados no presbiterato. Se você, na verdade, for levar em consideração, e é por isso que eu gosto de expor esses 3 predicados, é porque quando você olha para cada um deles, você fala, mas pastor, tem uma cara de presbítero isso aqui. Eles nem eram diáconos. Acho que eles eram presbíteros de 2ª divisão. Eles eram presbítero cônsul e os apóstolos eram os presbítero Brastemp. É tudo a mesma coisa. E eu penso que não, porque quando você pega o apóstolo Paulo instituindo e orientando os diáconos em outras igrejas, como Creta, Éfeso, ou seja, dizendo para Timóteo, para Tito e para outros cantos, você vê que os predicados espirituais eram basicamente os mesmos para ser presbítero e diácono. E o que mudava era a função, a economia, o que eles iriam fazer. Por quê? Porque eles estavam pedindo, elege homem crente, é só isso. O presbítero não é espiritualmente superior ao diácono. Ele não é nem mais crente que o diácono, porque para lidar com dinheiro precisa ser mais crente. Ou seja, o que a Bíblia está pedindo para você olhar é se esse homem é um homem perceptivelmente crente. E se você tem dúvidas, eis aí a tríade básica. Irmãos, vou dizer para vocês, se a gente conseguir eleger diácono que tenham pelo menos esses 3 predicados,
a nossa igreja já vai ser tremendamente mais abençoada do que uma igreja que tem uma junta diaconal enorme, com 15 diáconos que não preenchem esses requisitos. Entenda, alguns de vocês vieram de outras igrejas tradicionais muito bem constituídas, que tinha um monte de homem na diaconia e às vezes não tinha nenhum diácono. Nós precisamos de 1, 2, no máximo 3 diáconos bons. Uma igreja de 6.000 membros elegeu 7 diáconos. 7 diáconos cheios do Espírito Santo atendem a uma igreja de 6.000 membros. 18 diáconos ruins não servem para uma igreja de 100. Então, quando a gente for olhar para a diaconia, a gente vai olhar com mais carinho. E isso que eu estou pregando só para o diácono, cujo trabalho é servir às mesas. Imagina o que eu não vou dizer quando este mesmo homem, com esses mesmos predicados, tiver que pastorear o rebanho de Deus. Porque o que os apóstolos deixam claro aqui no verso 4 é que enquanto eles são consagrados ao serviço, daí o nome, diaconia, eles estão consagrados ao pastoreio, ou, se você preferir aqui nesse texto, ministério da palavra. Então, se num primeiro momento a gente aprende que os diáconos são gente como a gente, saem do nosso meio e não vão simplesmente brilhar no escuro, no segundo momento a gente aprende que os predicados espirituais do diácono são os predicados que todo homem deveria almejar, e por que não uma mulher? Não estou dizendo que mulher pode ser diaconisa, não. Eu estou dizendo que toda mulher deveria ter esses predicados, mas não para ser diaconisa, é para ser crente mesmo. Só por isso. Por isso que lá no texto de Paulo diz assim, semelhantemente às mulheres, o padrão não está mais baixo. Para ser mulher crente precisa ser isso. Eu compartilho com vocês uma rápida história, não uma história, mas uma expressão cultural típica do nosso tempo e cultura com respeito ao pastor e sua esposa. A gente ouve ao longo da preparação muitas vezes que para ser pastor você precisa escolher uma moça crente. Aquilo sempre me incomodou. Sabe por quê? Porque não é só o pastor que precisa casar com mulher crente. O homem da igreja comum também tem que casar com mulher crente. E às vezes pensa assim, a mulher do pastor é especial. A minha é, para mim. Aí ela é crente. É. Mas quando a gente começou a namorar, não recomendo. Namorar não é de Deus. Eu não disse para ela assim, quer casar com um pastor? E ela disse sim, falou, muito prazer. Não foi assim. Foi bem pelo contrário. Foi dizer assim, ó, nós estamos indo rumo ao casamento, só que é o seguinte, eu vou ser pastor. E ela disse assim, eu vou casar com você. Seja você o que for. Eu não perdi tempo. Irmãos, a mulher tem que ser crente. E você pode ser o que você quiser. Diácono, presbítero, neófito, recém-chegado. Mas os predicados espirituais são os mesmos. O que nos leva à consequência disso. Olha a diferença. No verso 1 do capítulo 6, nós temos um contexto no qual há inserido um problema. Há um problema aqui. Do verso 2 em diante, até o final do verso 5, nós temos a proposta de resolução do problema. E no verso 6 nós temos como esse problema terminou. Eles apresentaram, a igreja apresentou eleitos os homens ao conselho de apóstolos, aos 12, né? E eles impuseram as mãos e ordenaram ou consagraram esses homens. Nada diferente do que você vai ver e passar, exatamente isso. O conselho entendeu um problema, chamou a igreja achou os nomes, elegeu os nomes, apresentou esses nomes eleitos, a liderança pastoral vai impor as mãos e vai ordená-los para esse ofício. É exatamente o mesmo ritual pelo qual nós vamos passar em breve.
Mas qual é o resultado disso? O resultado é que agora a igreja tinha diáconos. E é isso aí. Igreja tem que ter diácono e presbítero, e é disso que se trata. Será? Eu creio que não. A razão pela qual a gente encerra no verso 7 é que a conclusão está aqui. Por que a igreja ganha com diácono? Problema? Resistir ao diácono e ele fugirá de vós? Não é isso que você ouve? Diácono é problema? Tem muito problema? Junta diaconal é problema? Junta muito diácono, você não tem solução de problema? Você tem aumento de problema? Irmão, sabe por que acontece? Porque quando junta muito neófito dá problema. Quando junta muito crente dá problema. Mas quando você junta muitos homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, sabe qual é o efeito? Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Essa é a consequência da eleição. A igreja travou. Irmãos, há umas coisas muito curiosas na dinâmica da vida da igreja. Algumas vezes eu estou avisando, porque hoje eu estou sozinho, não temos um conselho de presbíteros, e algumas decisões são tomadas com o que a gente chama de liderança. Mas algumas decisões que a igreja toma que não são intuitivas, que não parecem resolver o problema. De repente, o problema é resolvido. Qual? As mesas estão sendo atendidas. Não. O fato da igreja começar a se desentender e as viúvas não serem atendidas fez com que o crescimento que vinha sendo o mote parasse. A igreja parou de crescer. A igreja parou de crescer não só em número, Observe o verso 7, que a primeira coisa que cresce é a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus vai aumentando o seu alcance. E isso começou a ficar diminuído, estancado. A igreja volta a crescer em saúde e em número quando seus problemas internos são resolvidos de maneira pastoral. E a consequência da eleição dos diáconos não é a igreja ficou organizada, porque poderia ser, esse é o problema. A pergunta é, por que o problema proposto não tem uma conclusão condizente? Que é para forçar você a uma leitura mais ampla. Eu esperaria, na conclusão desse texto, que fosse alguma coisa do tipo, e as viúvas passaram a ser assistidas e paz reinava na igreja local. E o que a gente tem é, quem está ligando para a igreja local os seus problemas? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A coisa mais importante de uma igreja não é a sua paz interna e sua boa organização, mas o crescimento do reino de Deus. A conclusão final é, igreja em paz, reino prossegue. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Curiosamente, atendidas as gregas, crescia o número de crentes entre os judeus. Em Jerusalém, crescia o número dos discípulos. Ou seja, esses homens eram crentes de verdade. Eles não atenderam só as helenistas. Eles atenderam as viúvas. Ponto. E isso é lindíssimo, porque a coisa cresceu tanto, e era uma comunidade tão pulsante e viva, que até sacerdotes obedeciam à fé. O impensável aconteceu. Gente que jamais deixaria a sua denominação, a sua fé, estavam sendo atraídos para dentro da igreja de Cristo. Os sacerdotes obedeciam à fé. Os caras estavam destruindo o judaísmo e construindo o cristianismo com base nisso. É a coisa mais inusitada e abençoada. E aí, na sequência, a gente tem a história de Estevão. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, por que a gente precisa disso e por que a gente não vai fazer aquilo?
E a razão pela qual uma igreja vai bem e a igreja cresce e se multiplica e experimenta saúde e crescimento, lembrando, meus queridos, corpo saudável tende a crescer. Não é? Bebês saudáveis não crescem. E bebê não cresce, parece que ele multiplica de tamanho. Não é? Você fala, meu bebezinho está do mesmo tamanho, de repente você vai pesar, já ganhou peso, já aumentou, vai espichando. Saúde. Tanto é que se você leva o bebezinho lá e ele não cresceu, o pediatra fala assim, o que está acontecendo? Não está comendo direito? Está com alguma doença? Isso é normal. Eu sei que a gente gosta de uma igreja mais intimista e conhecer a todo mundo, mas tem um problema, meus queridos. Se nós formos uma igreja fiel e saudável, sabe o que vai acontecer? Nós vamos crescer. E sabe o que vai acontecer se a gente crescer forte? Nós vamos ter problema. E sabe o que vai acontecer se a gente tiver problema? Nós vamos ter que eleger oficiais. E sabe o que vai acontecer se a gente eleger oficiais fiéis? Nós vamos voltar a ser saudáveis. Se a gente voltar a ser saudável, a gente vai voltar a crescer. E se a gente voltar a crescer, nós vamos ter novos problemas. E novos problemas exigem novos oficiais. Essa é a dinâmica. Reverendo Ladislau ilustra isso de uma maneira muito legal, que ele diz que a coisa mais simples do mundo e que qualquer criancinha tem que aprender primeiro é a andar. E você sabe o que é andar? Andar é uma sequência de equilíbrio, desequilíbrio e equilíbrio. Para andar, você precisa perder o medo de desequilibrar. Já reparou? Você tem que jogar o corpo para frente, tem que esperar o peso ir e ser mais rápido do que a gravidade e botar a perna frente. Só que agora você não está com os dois pés juntos, você está meio que precisa fazer uma outra coisa, que é jogar o outro pé. E aí se você parar, você cai. Então você tem que botar o outro pé, o outro pé, o outro pé, o outro pé. Sabe o que aconteceu? Você caminhou. É por isso que quando as crianças começam a andar, elas são engraçadinhas, porque elas estão procurando equilíbrio. Elas estão crescendo. Olha, haverão momentos e momentos, se preparem. Igreja crescendo vai experimentar equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. A maturidade e a vida adulta acontecerá quando Cristo voltar. Até lá, toda a igreja está crescendo. Não existe ninguém que pode dizer, nossa igreja cresceu o que tinha que crescer, deu, é isso, vamos parar por aqui. E eu já ouvi isso. Eu já ouvi de igreja que disse assim, obrigado, pastor, nós já crescemos o que queríamos crescer, já está bom. Aliás, nem traz, que eu apresento sempre as novidades que eu vou ensinar para o conselho. Fala, ó, meu plano é esse, eu tenho a ideia de pastorear nesse sentido, como vai acontecer a partir da semana que vem. Olha, acabou o catecismo, nós vamos partir para outra etapa da vida da congregação, vamos estudar este assunto, nós estamos defasados naquele assunto, precisamos ouvir essa doutrina, precisamos crescer nesta área. E o conselho diz assim, não, queremos novidade, não, tá bom, chega. Não, a igreja precisa crescer sempre, até o retorno de Cristo. Crescia a palavra de Deus, é o perfeito, e o seu número vem a reboque. Meus queridos, a intenção desta manhã, e faz parte do projeto de sermos igreja de Cristo, ainda que reunidos como congregação, é estarmos preparados para o que nós vamos fazer semana que vem. Semana que vem nós vamos comparecer juntos como uma só igreja, congregação e sede, e nós vamos passar por esse processo. Eu queria convidar você a ter uma expectativa de graça e glória, que a nossa igreja cresça e que o número dos eleitos aumente se juntando a nós. Mas se preparem, porque quando chega gente nova, eu sei que a gente fica feliz, todo mundo, eu também fico. Mas tem horas que bate aquela consciência, né? Gente nova, oba, mais problema novo. Eu sempre penso assim, que problemas virão com ele? É sempre assim, né? Chega um casal bonito, arrumado, né? Cheiroso, aí uma coisa linda, queremos ficar. Eu fico pensando, que problemas eu vou ter com esse casal? Não problemas para dor de cabeça, ou com essa família, ou com este jovem, mas eu sempre fico pensando que desafios eu vou ter esse ano. Desafios pastorais, que novos problemas eu vou ter que aconselhar.
E eu não acho isso ruim, faz parte. Não fica também achando que eu super gosto de problema, não é isso. Mas faz parte. Só que eu não queria que você visse isso do tipo, olha, chegou visitante, pastor, vai ter problema. O problema é nosso. Porque quando a gente for eleger os oficiais, eles vão sair dentre vós. E quando a gente precisar de ajuda, certa feita eu precisei de ajuda, a junta diaconal precisou de ajuda, não dava para eleger. A Constituição permite que a gente chame mulheres para serem auxiliares da junta diaconal e a gente teve que buscar nesses textos que falam sobre as mulheres em contexto de oficiais para ajudá-los. Ou seja, o problema é nosso, não é meu, é nosso. E que bom que é assim, porque pulsar é isso, né? Puxar e empurrar. Pulsar é isso. Equilíbrio e desequilíbrio. Vida é isso. Movimento. Se a nossa igreja está se movimentando, é porque ela está viva. E eu espero que isso sirva a vocês com parâmetros bem práticos para que a gente possa cumprir o nosso dever semana que vem. E que Deus assim nos abençoe e nos permita eleger homens e mulheres, nesse caso mulheres eleitas para SAF, para outras coisas, nunca para diaconisa, mas que Deus nos permita encontrar esses homens para a mesa de administrativa, para outros cargos dentro da nossa igreja, que promovam o crescimento da igreja. Eu fiz o disclaimer, meus queridos, mas é sério. Nós vamos eleger diácono? E só. Tá bom? Deus abençoe. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição, porque esse é um assunto que toca em polêmicas e que podem haver neófitos que tenham dúvidas.